Agora sim, vamos direto à sede do Diário da Região, onde vai acontecer o debate. Fabrício Carareto, é com você. 10h04, muito bom dia. Está no ar o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de São José do Rio Preto de 2016. A parceria Rádio CBN e Jornal Diário da Região tem como objetivo fortalecer a democracia, apresentar propostas para o futuro da cidade e auxiliar uma escolha consciente nas eleições de outubro. Você pode acompanhar esse debate pela CBN, na FM 107.9, na difusora AM 630 e também acompanhar pelos sites cbnrp.com.br e diariodaregião.com.br, além do Facebook do Diário. Esse debate está sendo transmitido diretamente da sede do Diário da Região no Distrito Industrial. As regras foram aprovadas pelas coordenações de campanha dos candidatos, seguindo o que determina a legislação eleitoral. Primeiramente, agradeço aos meus companheiros de bancada, os jornalistas Milton Rodrigues, Maria Helena Covre e Vinícius Marques, do Diário da Região. Agradeço também a presença dos 6 candidatos a prefeito que concordaram em participar deste debate, que certamente vai auxiliar o Rio Pretense a decidir seu voto nas eleições de 2 de outubro. Eu começo por ordem alfabética, apresentando os candidatos a prefeito de Rio Preto. Carlos Arnaldo, do PDT, é advogado, tem 58 anos, é casado, já foi vereador e secretário de Planejamento de Rio Preto. Daniel Iane, do PCO, tem 36 anos, casado, é professor do ensino médio e está na sua primeira disputa eleitoral. Edinho Araújo, do PMDB, tem 67 anos, casado, foi prefeito de Rio Preto, deputado estadual e atualmente é deputado federal. João Paulo Rilo, do PT, tem 39 anos, é casado, foi vereador em Rio Preto e atualmente é deputado estadual. Cauel Lote, do PSDC, tem 41 anos, casado, empresário e disputa sua primeira eleição. E Orlando Bolsoni, do PSB, tem 67 anos, casado, foi secretário de Planejamento em Rio Preto e atualmente é deputado estadual. Durante o programa, qualquer candidato que se sentir ofendido poderá solicitar direito de resposta, que será concedido após deliberação do comando do debate, formado por jornalistas da CBN e do Diário da Região. O debate será dividido em 4 blocos. Neste primeiro bloco, cada candidato responderá uma pergunta formulada por jornalistas do Diário da Região. Os candidatos terão 2 minutos para a resposta. A ordem das perguntas foi definida em sorteio realizado no dia 9 de setembro na Rádio CBN. Primeiro candidato a responder será Orlando Bolsoni. Quem fará a pergunta é o jornalista Vinícius Marques. Bom dia, candidato. Bom dia a todos os ouvintes e quem nos acompanha pelo Diário Web e pelo Facebook. Candidato, gostaria de perguntar ao senhor o seguinte. O senhor é candidato da atual administração do governo de Valdomiro Lopes. O senhor tem empregado um conceito de transparência, caso seja eleito. A atual administração omite dados de interesse público, como foi o caso de mortes de UBS, cujos resultados de investigações não foram divulgados. A Prefeitura também não torna pública a lista de auxílio atleta. A sua campanha esconde as ações que dão entrada na Justiça Eleitoral, que não são divulgadas pela sua campanha. Gostaria de saber se esse é o modelo de transparência que o senhor vai adotar no governo e queria ainda saber se o senhor assume o compromisso público de tornar pública a lista de auxílio atleta. 2 minutos, candidato. Primeiro, eu sou candidato de uma coligação que tem mais de 10 partidos, e essa coligação se uniu em torno de uma ideia de continuar um grande projeto de desenvolvimento para São José do Rio Preto e no conceito de uma união, de unidos pelo bem de Rio Preto. O objetivo dessa coligação é dar sequência a um projeto socioeconômico exitoso que colocou a cidade entre as cidades mais desenvolvidas do país. Então eu sou candidato dessa coligação, mas mais que isso, é do povo de Rio Preto. Sou candidato também de milhares de alunos que passaram por minhas mãos, da sociedade. Sou candidato também dos bairros dessa cidade, muitos dos quais ajudei a construir. Então eu sou candidato desse grupo de forças. Sou candidato com apoio, inclusive, do próprio governador Alckmin, do senador Aloysio. Então, são grupos de pessoas que querem o bem da cidade e que estão unidos. Com relação à transparência, todos esses atos eles estão no portal de transparência,
E também eu tenho assim, no caso, todas as ações, um dos princípios que estabeleci de valores, exatamente o primeiro princípio do meu plano de governo, é o princípio da transparência, ética, participação e transparência. Então, esse compromisso é um compromisso que não assumo, ele já está escrito, eu assumo e eu vou cumpri-lo integralmente. A minha própria vida sempre foi dentro dessa linha e, inclusive, a proposta pontual que você faz, eu acolho com muita tranquilidade. Todas as minhas ações na Assembleia são informadas imediatamente. Tá certo, agora é a vez do candidato Daniel Ianni. Quem fará a pergunta é novamente o jornalista Vinícius Marques. Bom dia, candidato. Candidato, a candidatura é colocada, divulgada pelo senhor, como uma maneira de divulgar o golpe de Estado em curso no Brasil. O senhor também afirma que a eleição municipal é uma farsa. Eu gostaria de saber do senhor se os outros candidatos são todos farsantes, só o senhor é autêntico aqui. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Na verdade, nós denunciamos o golpe de Estado em curso no país e não tem problema nenhum de chamar quem golpeia o país de golpista. E as eleições, não só esta, mas todas as eleições no formato de representação de poder econômico são todas uma farsa. Agora, colocar como os candidatos como farsante, aí é uma questão que o senhor colocou. Não foi uma afirmação minha em nenhum momento de campanha. Então nós temos a intenção que o formato das eleições é nocivo ao povo, o modelo representativo é nocivo ao povo. Não representa de fato os anseios, os interesses da classe trabalhadora e do povo mais pobre. Atende apenas aos interesses de quem detém o poder econômico, visto que uma eleição que quem vence só quem pode comprá-la, ou seja, quem tem dinheiro para investir, é uma coisa a se refletir, uma coisa a se pensar. Então eu acredito sim que aqueles que detêm poder econômico e nos representam na sociedade, no modelo político, de fato, não posso dizer que são farsantes, porque seria uma ofensa pessoal a cada um, mas ninguém entra numa eleição, por exemplo, que nem eu, sem qualquer recurso, sem nada para vencer. Visto que saiu uma pesquisa hoje, a qual estou em último. Isso não é à toa. Eu não posso comprar a eleição, eu sou apenas um professor do Estado, que entra nessa eleição para conscientizar, principalmente os trabalhadores e o povo, que não é representado pelo sistema político aí posto, não só no município, mas no Estado e no governo federal. Então nós devemos, como partido que defende a causa dos trabalhadores e do povo que mais necessita, nossa obrigação e a nossa missão é conscientizar as pessoas sobre a verdade do sistema. Então, essa questão de pensar que os candidatos são farsantes não seria exatamente o nosso foco. O nosso foco é denunciar que as eleições é uma farsa, visto que quem tem poder econômico vence o pleito e então representa o povo atendendo apenas a seus próprios interesses. Bom, e quem responde agora é João Paulo Rilo. Quem fará a pergunta é o jornalista Milton Rodrigues. Candidato João Paulo Rilo, com o PT envolvido em uma série de escândalos, o senhor acha que o partido é um peso na sua candidatura? E outra pergunta, o senhor pretende deixar o partido depois das eleições? 2 minutos para a resposta, candidato. Bom, primeiro cumprimentar aqui a CBN, o Diário da Região, por mais uma iniciativa importante que dialoga com o momento que exige transparência, participação, uma eleição mais curta. É muito importante esse tipo de debate. Bom, Milton, em relação às denúncias que envolvem membros do PT, eu sempre defendi que elas sejam aprofundadas, né, que sejam levadas a cabo e, ao final, quem tiver culpa no cartório, quem for condenado, que pague dentro das regras da legislação brasileira, que pague por isso. Em relação ao PT ser um peso, vale dizer, Milton, que o último levantamento oficial do TSE sobre condenações, o PT é o 12º partido, apesar de ser o maior partido do Brasil em filiados, em número de deputados, o PT é o 12º na lista de condenações por improbidade pelo TSE. Então, eu respondo, Milton, por mim, pela minha história, pelo que eu construí. Você me dá a oportunidade de dizer, Milton, que aqui nós somos, o Carlos já foi parlamentar, o Edinho é parlamentar, o Bolsonaro é parlamentar.
Uma das funções do parlamentar, talvez a principal, seja o combate à corrupção, a coragem para combater a corrupção. Eu afirmo aqui, longe de qualquer pretensão, mas baseado em fatos, que desta mesa aqui, eu sou o político que mais combate a corrupção, especial comparado aos parlamentares. Só no meu mandato de deputado são 40 ações na Justiça, no Ministério Público, para investigar o governo Geraldo Alckmin. Assinei todas as CPIs. A minha história de vida e familiar é essa. Meu pai foi o vereador que mais combateu a corrupção em Rio Preto. Então, é com essa biografia, com essa história e com essa tranquilidade que eu disputo a eleição de prefeito em Rio Preto. O senhor pretende deixar o partido? É que eu pensei que fosse uma pergunta só, você me fez duas, né? Então, eu não nasci no PT, eu nasci em São José do Rio Preto. Então, o partido, a gente faz opção a partir da construção de vida. Não sou preso a nenhum partido ideológico. Então, eu não pretendo deixar o partido. Mas posso sair do partido? Posso, como qualquer uma que pode sair. A diferença minha para os outros é que eu sempre fui filiado num único partido. Eu nunca troquei de partido de acordo com a conveniência. Tá certo, candidato. Agora é a vez do candidato Carlos Arnaldo e novamente o jornalista Milton Rodrigues fará a pergunta. Candidato Carlos Arnaldo, no governo Valdomiro, o senhor, como secretário, não conseguiu colocar o trem caipira para funcionar. O senhor falou até em colocar pneus nas composições. Isso não é amadorismo demais? 2 minutos, candidato. Agradeço a oportunidade, cumprimento o Diário da Região e a Rádio CBN por estar promovendo mais este debate importante para que o eleitor possa conhecer as nossas propostas. Desejo um bom dia a todos os amigos do Face, da Rádio CBN que estão nos acompanhando. Todo gestor público, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele tem o dever de continuar as obras e serviços em andamento. Quando nós assumimos a Secretaria de Desenvolvimento, recebemos um projeto em andamento, que era o Trem Caipira, e que nós demos continuidade dentro das possibilidades que foram apresentadas. E neste projeto, por exemplo, que o projeto consiste no Trem Caipira sair da Estação Central de São José do Rio Preto, ir até a Estação de Engenheiro Schmidt, portanto as duas estações precisavam estar liberadas, e elas não estavam. Nós conseguimos autorização da NTT para liberar as estações. Na Estação de Engenheiro Schmidt, quando nós assumimos a secretaria, tinha 2 famílias morando lá dentro. Nós tomamos o cuidado necessário com a área social da prefeitura, conseguimos alugar uma casa e retiramos a família de dentro da Estação de Engenheiro Schmidt. Então nós conseguimos as autorizações, as licenças para colocar o projeto em andamento. E por questão de tempo não foi possível, porque nós saímos da secretaria no fim do nosso mandato. Mas fizemos muitas ações no sentido de incentivar o turismo em São José do Rio Preto. Realizamos a mostra gastronômica, 4 edições, que 50 restaurantes participaram e que aumentou o fluxo de consumidores em mais de 80%. Fizemos encontro de comércio exterior, fizemos 2 feiras de franchising que proporcionaram um negócio de mais de 30 milhões em São José do Rio Preto, fazendo assim aumentar a geração de emprego e renda na nossa cidade, pela nossa gestão. Candidato, tempo acabou, fomos considerados o melhor secretário de desenvolvimento de todo o estado de São Paulo. Bom, quem responde agora é o candidato Cauel Lote. A pergunta será feita pela jornalista Maria Helena. Olá a todos. Candidato, o senhor se apresenta como um empresário bem-sucedido, que estudou e que entende de gestão. O senhor diz também que preparou uma empresa que hoje é muito bem-sucedida, que lhe dá um patrimônio considerável, pela própria justificativa no TCE. Rio Preto é uma cidade que demanda muita atenção, seja política e seja nos seus desafios administrativos. Se o senhor tem uma empresa que depende tanto do senhor, como o senhor vai se dedicar à prefeitura? O senhor vai abandonar a empresa ou o senhor vai abandonar a prefeitura? Como conciliar tantas demandas? 2 minutos, candidato. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, bom dia a todos os internautas e leitores do Diário que nos acompanha, bom dia a todos os candidatos. É uma ótima pergunta. Hoje na empresa na qual eu faço parte, eu sou um diretor, eu tenho uma função executiva na empresa, diretor executivo,
e tem outros sócios. Então, a decisão, se nós tivermos um êxito nessa candidatura, eu passo a fazer parte do conselho da empresa, ou seja, eu não tenho mais uma atividade intensa e vou exercer aquilo que eu tenho no meu coração, o desejo de contribuir com a administração pública. E é um ótimo exemplo que você me dá a oportunidade de descrever aqui. Porque muito se fala de experiência. Nós vivemos um momento caótico do ponto de vista de política, do ponto de vista de situação de corrupção e outras mazelas que estão acontecendo em todo o nosso país, que inclusive ilustram os jornais e as redes sociais. Nesse momento, nós precisamos, a exemplo de grandes países, colocar alguém que faça administração na cidade, que tenha condições de fato de contribuir, que tenha formação administrativa, que tenha experiência comprovada através de resultados. Porque melhor do que prometer, que é o caso de muitos, é a gente poder realizar e apresentar os resultados. Então, vivemos um momento adverso, onde se fala muito de dificuldade econômica, então nós precisamos e nós traremos as boas práticas aplicadas, que hoje na empresa na qual faço parte, nós geramos emprego e renda para centenas de famílias em todo o Brasil, para que nós possamos colocar em São José do Rio Preto uma administração com austeridade, com gestão técnica e principalmente focado na melhoria da qualidade de vida de todas as famílias e priorizando a geração de emprego e renda para que os trabalhadores tenham condição de levar o sustento para sua casa. Bom, e agora é a vez do candidato Edinho Araújo. Quem fará a pergunta novamente é a jornalista Maria Helena Covre. Candidato Edinho Araújo, o senhor tem usado uma estratégia legítima em campanha eleitoral de desconstruir a imagem do seu adversário Orlando Bolsoni enquanto planejador, né, da cidade. Tem apontado falhas que hoje realmente existem na cidade, como trânsito, loteamentos vazios urbanos, loteamentos clandestinos e etc. No entanto, 8 anos atrás, o senhor lançou o senhor Bolsoni como seu candidato. O senhor Bolsoni também foi, durante 8 anos, o planejador do seu governo. O que mudou? O senhor, então, reconhece que 8 anos atrás, o senhor indicou para o eleitorado de Rio Preto um candidato que não era o melhor? 2 minutos, candidato. Bom, primeiramente eu quero cumprimentar você, Maria Helena, e saudar a CBN, o Diário da Região, todos os internautas e cumprimentar os colegas candidatos. Eu sempre tive uma preocupação com São José do Rio Preto. Todas as minhas ações, eu analiso o que é bom para a cidade naquele momento. E todos os apoios que dei, todas as posições políticas que tomei ao longo da minha vida pública, foi sempre olhando para frente e querendo que a cidade avance. Este foi o meu posicionamento e a minha decisão em 2008 ao apoiar o candidato Orlando Bolsoni, porque entendia que naquele momento seria o melhor para a nossa cidade. O que nós precisamos ter muito presente é que o prefeito é quem dita, é quem dá o comando da administração. Secretários executam o seu trabalho de acordo com o comando do prefeito. Isto não tem sido diferente nas minhas colocações. Eu tenho sido atacado desde o início, quando começou a campanha, através de forró, fazendo referência às eleições em que eu não disputei, e tudo isso nós procuramos, na justiça, reparar eventuais infrações legais. Portanto, eu estou muito tranquilo e que tenho feito uma campanha propositiva, dizendo o que fizemos. Eu não posso deixar de mencionar, porque sou o único dos 6 candidatos que foi ex-prefeito, e a população sabe como é que governamos com transparência, dando autonomia aos secretários. Secretários tinham que prestar conta à imprensa, e eu sempre sempre quem me dirigiu e comandou é o povo. Eu tenho como alguém que me dá toda a proteção, é o povo de São José do Rio Preto. Bom, obrigado, candidatos. Fim do primeiro bloco. No próximo, candidato pergunta para candidato. CBN Diário, eleições 2016. CBN Grandes Lagos.
dia especial. Rede Sol Supermercados, é alegria, é bom astral. Rede Sol Supermercados, é barato todo dia. Tem ofertas, uma maravilha. Rede Sol Supermercados, é especial todo dia. Rede Sol, Rede Sol. Zé Francisco já fez e fará ainda mais. Quando assumi a prefeitura, existia uma lei que impedia a instalação de usina em nossa cidade. Revogamos a lei e trouxemos a usina Guarani, que tanto emprego direto e indireto gerou em nossa cidade. A Guarani é o maior investimento privado da nossa história. E com a instalação do futuro distrito industrial, daremos continuidade à nossa política de geração de emprego e renda. Vamos lutar por uma Tanabi cada vez melhor. Pessoal, silêncio. Pessoal, silêncio. A aula vai começar. A frase parece familiar, não é mesmo? O que muda é que seu filho estará diante de uma escola Anglo. Um detalhe que faz toda a diferença. Anglo Rio Preto. Só o Anglo ensina como o Anglo. Mais informações, angloriopreto.com.br. Você já foi conferir as promoções do final de semana do Supermercado Alfredo Antunes? Não? Então corre pra cá. Estamos esperando você e sua família com os melhores preços e qualidade para o seu final de semana. Supermercado Alfredo Antunes. Você merece o melhor. 3 jogos do Futebol Globo CBN deste domingo. Flamengo, Figueirense. A partir das 10 da manhã, direto do Pacaembu. À tarde, a bola vai rolar em Curitiba. São Paulo, Atlético. A partir de 3 horas, na Arena da Baixada. Às 6h30, o Santos pega o Santa Cruz do Pacaembu. E fique ligado, logo após a rodada tem o Central da Bola. Oferecimento de Passe Pneus. Bateria Moura primeira linha. 60 amperes, 18 meses de garantia. R$369. Avenida Batila City, 3.300. Guarani mais que açúcar. Fótilos Materiais Elétricos e Iluminação. O maior estoque da região. 3215-9455. Jeep Lube, em 3 endereços. Francisco Chagas, Nossa Senhora da Paz e Batiba City. CBN Grandes Lagos. CBN Eleições 2016. 7, voltamos ao primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Rio Preto, eleições 2016, parceria entre a Rádio CBN e o Jornal Diário da Região. Lembrando que esse debate é transmitido pela FM 107.9, pelo site cbnrp.com.br e diariodaregião.com.br, além do Facebook do Diário. Nesse segundo bloco, o candidato fará pergunta para candidato. Será feito o sorteio de quem vai fazer a pergunta e o sorteio de quem vai responder. Cada candidato terá 30 segundos para a pergunta. Serão 2 minutos para a resposta, 45 segundos para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Caso o mesmo candidato seja sorteado para perguntar e responder, será feito novamente o sorteio para a resposta. Se isso ocorrer na última rodada, uma pergunta previamente elaborada será feita a esse candidato por um jornalista. Então vamos ao sorteio. Primeiro, quem pergunta é Carlos Arnaldo. E quem vai responder? João Paulo Rilo. Carlos Arnaldo, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato João Paulo, eu tenho andado por todos os bairros da cidade e a grande demanda, o grande clamor dos riopretenses é a questão da saúde. São filas nas unidades básicas de saúde, as pessoas precisam de um pediatra e não encontram, precisam fazer um exame de ultrassonografia ou ressonância, às vezes demora 1, 2 anos. Eu gostaria de saber qual é a sua proposta para resolvermos essa questão importante. 2 minutos, candidato. Carlos, a verdade é que a saúde em Rio Preto ela foi completamente abandonada pela gestão. E uma ironia, porque nós temos um médico como prefeito da cidade.
É necessário, Carlos, primeiro, aproveitar os espaços existentes, para você não ter custo com equipamentos, até porque o governo federal contribuiu muito com o Rio Preto. Você sabe que reformou várias UBSs, construção de UPAs. Então, a grande demanda é por especialistas. É necessário firmar um bom convênio, ter uma boa relação com as 3 faculdades de medicina, para garantir especialistas. E nós não precisamos construir novos ambulatórios. Eu tenho a proposta de implementar pelo menos dois ambulatórios sérios em regiões populosas. Mas você pode, depois do horário de funcionamento das UBS, garantir a especialidade. É o que eu vou fazer. Que aí você não está falando mentira, você não está falando de coisas que você não vai conseguir fazer. Porque você faz com menos recursos. Garantir especialistas em horários depois que fecham as UBS para estender o atendimento e atender a grande demanda, que é por agenda com especialistas. Aumentar a oferta de exames. Não permitir falta de pediatra, porque isso é um crime. Uma cidade permitir falta de pediatra é uma cidade que não pensa no seu futuro, que não pensa nas crianças, que não pensa nas famílias. Então é necessário fazer este convênio, aumentar a oferta de exames, aumentar a oferta de especialistas, especialmente pediatra, que é muito importante. E uma coisa, Carlos, a gente não melhora a saúde se a gente não modernizar e informatizar. Desde a época do Edinho Araújo, fala-se em informatizar a saúde e isso não foi feito até hoje. Tem que parar de usar isso como proposta de marketing. Informatizar a saúde é fundamental para você organizar a demanda. E uma coisa, a valorização do profissional de saúde. Saúde é gente bem remunerada, valorizada, atendendo gente. Candidato Carlos Arnaldo, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Nossa proposta para melhorar o atendimento na saúde ela é bem objetiva. Nós vamos estender o horário das unidades básicas de saúde, que hoje funcionam até às 5 da tarde. Nós vamos estender até às 19 horas, às 7 da noite. Vamos aumentar o investimento público dos recursos próprios da arrecadação tributária da Prefeitura, que hoje gira em torno de 24%, 25%. Nesses últimos 8 anos, vamos aumentar o investimento para 30%. Um outro ponto importante, vamos instalar ambulatórios de especialidades em todas as unidades básicas de saúde, como médico especialista, pediatra, ginecologista, cardiologista e clínico geral. Com isso e com a marcação de consulta por telefone e pela internet, nós vamos melhorar muito a saúde pública em Rio Preto. Candidato João Paulo Rilo, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Carlos, vale dizer aqui que o coordenador do meu programa de governo é o médico sanitarista, professor da Faculdade de Medicina e ex-secretário de Saúde, Cacau Lopes. Aliás, que tem no seu currículo, além do processo de humanização da saúde, tem no seu currículo ter liderado um processo que pegou a dengue com 2.000 casos no ano e entregou com 50 casos apenas no outro ano. E montou um plano. Enquanto ele esteve na administração, nós combatemos de maneira correta. Isso mostra o perfil humanista e mais, né, a nossa preferência, a nossa crença no SUS, no Sistema Único de Saúde. Então, combater essa contradição de que Rio Preto é um polo de saúde privado e não público, é com pessoas assim, como o Cacau, que é idealista e entende de saúde pública, que nós vamos melhorar a saúde em Rio Preto. Bom, a gente vai agora para a segunda rodada de perguntas. Quem vai responder agora é o candidato Cauel Lotti. Para perguntar, desculpa. E para responder, quem vai responder é o candidato Orlando Bolsoni. Candidato Cauel Lotti, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato, o senhor tem se apresentado como candidato que representa a continuidade da gestão. Rio Preto vive hoje um dramático problema na saúde, na educação, problemas de toda a ordem de falta de cuidado com a cidade, com os buracos e outras coisas. Eu pergunto, o que o governo não fez em 8 anos, o senhor vai fazer em 4? Candidato Orlando Bolsoni, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Agradecer a pergunta do candidato Cauel e fazer um relato. Como que se faz a análise de uma cidade, como se faz a análise do estágio que ela se encontra. Ou você compara com o passado,
ou você faz uma comparação espacial, uma comparação geográfica, comparando com outras cidades, ou você projeta o futuro. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente discutindo sonhos, a questão do futuro. No caso de São José do Rio Preto, se você compará-la com todas as cidades de igual porte, que tem desafios assemelhados, se você compará-la, a cidade de São José do Rio Preto é uma das cidades mais desenvolvidas do país, tanto econômica como socialmente. Se você fizer uma comparação, fazendo essa comparação no tempo, você vai observar que hoje a cidade desfruta de uma situação melhor do que estava no passado. Agora, quais são os nossos sonhos que nós imaginamos? Nós imaginamos exatamente de evoluir ainda mais. Então, esses indicadores socioeconômicos que atingimos, a questão, por exemplo, todos os indicadores sociais de educação, de saúde, todos esses indicadores, eles sempre são possíveis de serem, de evoluírem, de avançar. Então, nosso objetivo não é só continuidade, nosso objetivo é mais que isso, é avançar e inovar. Ou seja, fazer mais de forma diferente, de forma que o momento que nós estamos vivendo e o momento que nós vamos viver vai exigir. Então, são avanços, são inclusive inovação, buscando cada vez mais saídas tanto na tecnologia quanto também criando novos processos e com o apoio de toda a sociedade, em especial as nossas universidades. Candidato Cauel Lotti, o senhor tem 45 segundos para a réplica. A nossa proposta é muito clara e objetiva. Nós vamos fazer o básico bem feito. Nós vamos, de fato, transformar a cidade numa cidade mais moderna, numa cidade que consegue entregar para os seus cidadãos emprego e renda, uma cidade que vai fomentar desenvolvimento econômico focado na geração de emprego, mas também gerando atratividade para que novas empresas venham para Rio Preto, gerando milhares de postos de trabalho para que o trabalhador tenha condição de levar sustento. E, obviamente, cuidar da cidade, a começar recapeamento asfáltico de qualidade, cuidar da saúde, educação, que são princípios básicos e que é a função prioritária do município. Cuidar das pessoas. 45 segundos para a tréplica. Você lembra temas pontuais, temas que podem ser resolvidos no curto prazo, são temas que podem ser, não são temas que envolvam questões estruturais, questões que colocam o município entre os municípios mais desenvolvidos do país, esses que são então, os grandes temas, eles têm que ser, os pequenos têm que ser enfrentados, mas têm que ser enfrentados também no conceito de ter essa visão de longo prazo. E a visão de longo prazo que temos para São José do Rio Preto é de melhoria de todos os serviços e de continuar mantendo, mais que isso, evoluindo a cidade entre as mais desenvolvidas do país, buscando colocá-la num padrão internacional de desenvolvimento. Bom, e agora nós vamos à terceira rodada de perguntas e respostas entre os candidatos. Quem pergunta agora é o candidato Orlando Bolsoni. E quem vai responder agora é o candidato Daniel Ianni. Candidato Orlando Bolsoni, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Professor Daniel, que é um estudioso, um trabalhador da educação e um estudioso dos temas, em especial ideológicos do mundo e do país, a minha pergunta: modelo de desenvolvimento que vocês pregam, essa forma, ela não foi já arquivada em 1989 com a queda do Muro de Berlim? Candidato Daniel Ianni, o senhor tem 2 minutos para a resposta. A ideologia que nós pregamos, que é o socialismo, ela ela é atualíssima no cenário atual, né, que é o marxismo. Nós acreditamos fielmente que a sociedade só será justa quando os princípios socialistas forem aplicados, o que significa simplesmente colocar o poder de fato na mão dos trabalhadores e do povo, e não apenas nas mãos do que nós chamamos de burguesia. Então nós, do Partido da Causa Operária, como todos os partidos praticamente de esquerda, nós acreditamos que o socialismo é a única forma de fazer com que
as pessoas que são mais pobres e a classe trabalhadora possam ter participação e serem assistidas de fato pelo poder público. Então nós acreditamos que o socialismo é a única forma de prover justiça social, não há outra forma, não dá para esperar pelos ricos ou pela burguesia que eles façam o que precisa numa cidade para aqueles que necessitam. Então nós acreditamos que o Estado deve prover justiça social acima de tudo. Não dá para esperar a boa vontade da burguesia para ajudar o povo. E isso nós falamos sem medo e sem demagogia. A ideologia, candidato Bolsonaro, não foi enterrado com a queda do Muro de Berlim. O que foi enterrado praticamente junto com o Muro de Berlim foi a população pobre e trabalhadora. Para então ter mais ênfase ainda a burguesia que está massacrando e explorando os trabalhadores. Isso nós vimos dentro do Brasil, de fato, com o governo golpista que está retirando o direito dos trabalhadores, flexibilizando a CLT, atacando realmente, fazendo com que os trabalhadores paguem pela crise. Então, no socialismo, jamais a classe trabalhadora e os pobres pagarão pela crise. E sim, quem pagará pela crise é realmente aqueles que detêm o poder econômico e que justamente governam o país, aliás, governam todos os países. Então, os trabalhadores é a parte explorada. E quem deve pagar, então, por essa crise é os empresários, e nós acreditamos fielmente nisso. Candidato Orlando Bolsonaro, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Nós acreditamos que é importante que todos os segmentos ideológicos, segmentos sociais, empresariais, todos os segmentos eles possam estar unidos no momento que o país passa por uma das suas maiores crises e que não foram geradas, essa crise não foi gerada nos municípios. É importante que o desenvolvimento ele possa acontecer a partir do município e a partir da união de classes, não da divisão de classes, de setores. É um tempo que nós devemos trabalhar no sentido de incluir não só pessoas, mas também ideias e pensamentos. Todos tendo a oportunidade de construir o país a partir das cidades. 45 segundos para a tréplica. Então, candidato Bolsonaro, a divisão de classe se dá dentro do poder público, visto que quem governa o país, ou quem governa o município, ou quem governa o estado, é quem detém o poder econômico. A divisão está aí, candidato. O senhor deve saber muito bem que lá na Assembleia Legislativa, onde o senhor está, os outros candidatos aqui, que ali não tem trabalhador e não tem pobre. Ali só tem quem detém o poder econômico, visto que o Congresso Nacional Brasileiro, 65% dos congressistas declaram patrimônio acima de 1 milhão. Então, ou seja, quem está governando o nosso país, os trabalhadores, é a classe dominante. Então há divisão de classe sim no poder, principalmente na hora de governar o povo. Essa divisão está clara, não precisamos mostrar. Para quem tem olhos para ver vai entender que quem governa é quem tem dinheiro. E quem é governado é quem não tem dinheiro e ficando assim explorado. Bom, vamos então à quarta rodada de perguntas e respostas entre os candidatos a prefeito de Rio Preto. Quem pergunta agora é o candidato Daniel Ianni. E quem responde agora é o candidato Cauel Lotti. Candidato Daniel Ianni, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato. Microfone, candidato. Desculpa. Candidato, o senhor é membro do PSDC, Partido Social Democrata Cristão. Sabemos que a social-democracia é uma ideologia surgida na Alemanha no fim do século XIX, proveniente do marxismo, socialismo e comunismo. Enfim, uma doutrina de centro-esquerda, ou seja, que defende os trabalhadores ainda. Percebemos na campanha do senhor um discurso empresarial, voltado ao lucro e ao sistema capitalista. O senhor se considera de esquerda, como preconiza teu próprio partido, ou é um liberal de direita? Candidato Cauel Lotti, o senhor tem 2 minutos para a resposta. No primeiro ponto, eu quero esclarecer que o PSDC, a Democracia Cristã, é um partido de direita e que foca, sim, nos trabalhadores, nos benefícios dos trabalhadores. Um ponto muito importante quando a gente avalia o partido, e aqui você me dá uma ótima oportunidade, é que em 70 anos de história do PSDC, ele é um partido sem mácula, diferente de outros que estão participando das eleições. E que aqui vale uma grandiosa reflexão para todos aqueles que estão
ouvindo, participando desse debate. Quando a gente fala de partido político, e aí o candidato tem razão, nós falamos de afinidades. Então nós temos afinidades e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse partido. Primeiro lugar, porque é um partido que não tem corrupção, não tem casos de corrupção. Segundo lugar, é um partido que tem o ideal de defender a família, de defender os trabalhadores. Inclusive, tivemos diversas conquistas, Daniel, no sentido da Constituição Federal, de gerar benefícios para os trabalhadores, como a questão de 13º e outros mais que eu poderia elencar. Nosso plano de governo, é claro, é um plano de governo focado principalmente nas pessoas, na melhoria, na qualidade, na inclusão. E um ponto fundamental é que de que maneira a gente entende que a gente beneficia e leva o sustento para os trabalhadores? Trazendo mais emprego, gerando mais oportunidades, defendendo as questões de melhores condições de trabalho, defendendo melhor remuneração, defendendo a questão de um bom plano de previdência, construindo um plano de governo com uma agenda de capacitação para que cada um dos trabalhadores tenha condições de fazer e de crescer e se desenvolver, que é a principal missão, e trabalhar com dignidade e levar o sustento para suas famílias. Então é nesse sentido que nós caminhamos e defendemos a nossa bandeira. Candidato Daniel Iane, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Candidato Cauel, eu devo discordar na questão do senhor dizer que o PSDC é um partido de direita, né? Ele tem social-democracia no seu nome. E se ele tem social-democracia, ele é um partido de centro-esquerda, proveniente, repito, do marxismo e do comunismo, que tem que defender como principal bandeira os trabalhadores. Então eu gostaria de perguntar para o senhor, é que eu não entendi, o senhor disse que é um partido de direita, mas o seu partido, no estatuto do seu partido, tem a social-democracia. E isso é esquerda, e isso é defender os trabalhadores. O senhor disse que defende os trabalhadores, enfim, mas a campanha do senhor é voltada com o discurso empresarial, como o senhor mesmo se diz um gestor empresarial. Então, ele é uma visão voltada ao capital e ao lucro, e não exatamente aos trabalhadores. Então, eu estou achando distoante a postura do senhor enquanto político e a questão do seu partido. Candidato Cauel Lotti, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Deixa eu esclarecer ao candidato. O primeiro ponto é que nós estamos focados, sim, nos trabalhadores e nas famílias de Rio Preto. O segundo ponto é que não existe desenvolvimento da maneira que o senhor propõe. Não existe maneira de desenvolver uma cidade, um estado, um município, sem colocar pessoas com formação adequada. De que maneira nós podemos governar se a gente coloca um prefeito que não sabe os princípios da administração? Se a gente coloca secretários que não têm conhecimento técnico para assumir tal pasta? Então nós temos sim um discurso, não de empresário, mas um discurso de uma gestão profissional adequada para que a gente evolua e faça com que a cidade realmente gere riqueza e renda e, por consequência, gere melhorias para os trabalhadores e para aqueles que mais precisam. Tá certo, agora vamos à quinta rodada de perguntas entre candidatos a prefeito de Rio Preto. Agora, quem vai fazer a pergunta? João Paulo Rilo. E quem vai responder é o candidato Edinho Araújo. Candidato João Paulo Rilo, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Edinho, a empresa que fez a renovação da concessão de transporte público e o plano de mobilidade, Rio Preto, é a Logitrans. E ela, inclusive, veiculado numa matéria do Diário da Região, está envolvida num esquema de fraude de mais de 20 cidades pelo Brasil. É evidente que esse contrato é suspeito. Gostaria de saber de maneira objetiva, qual vai ser a posição do senhor frente a essa evidência de corrupção e direcionamento de licitação? O candidato tem 2 minutos para a resposta. Eu quero agradecer a pergunta do candidato Rilo, dizer que o nosso governo, como já fizemos no passado, é transparência, tolerância zero à corrupção e o interesse público acima de tudo. É isto que deve nortear, que decorre da lei e que o prefeito tem que ter esta determinação, tem que ter este comportamento
para com todas as questões, todas as licitações, todos os serviços que são prestados à Prefeitura e que tem como objetivo o bem-estar da população. Por isso, nós vamos continuar mantendo com os nossos funcionários e com aquilo que há de mais transparente possível, todas as ações da Prefeitura. Não conheço especificamente esta questão, porque não temos todas as informações com facilidade. O que mais percebemos são notícias através da imprensa, mas isto é princípio, está no nosso programa de governo, a transparência, para que a população possa acompanhar e saber onde é aplicado os seus recursos, e a fiscalização. A Prefeitura tem que ter em todas as áreas, todos os contratos, eles têm que ser acompanhados, mas todos os dias. E a cidade tem que ser cuidada também de forma permanente, não só em véspera de eleição. Portanto, é este o princípio, é de trabalho, de transparência, de cuidar da cidade e de fazer aquilo que é fundamental para zelar pelo recurso público, que é cada vez mais escasso, tendo em vista a crise. Candidato João Paulo Rilo, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Bom, Edinho, eu estudei esse tema e conheço razoavelmente. Inclusive, eles retiraram a Logitrans do plano de mobilidade o controle social. Então, eu vou ser muito afirmativo e direto na minha proposta. Nós vamos fazer a auditoria, sim, desse contrato. Quem vai coordenar todo o processo de auditoria será o meu vice, que é procurador de justiça, o Plínio Gentil. Vamos contribuir com o Ministério Público. Vou montar o Conselho Municipal de Usuários, que preconiza a orientação nacional para dar eficiência e qualidade no serviço. E não vou permitir mais, como vocês todos permitiram, que passaram pela administração, que as empresas de ônibus controlem linhas, horários e número de passageiros. Especialmente para a gente não pagar um subsídio a mais sem o controle social. É isso que eu vou fazer de maneira muito direta. Candidato Edinho Araújo, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Eu quero dizer que já fizemos no passado e vamos intensificar. Eu acho que a participação da população ela deve ser cada vez mais intensa, porque este é o momento. Acho que há uma grande transformação na sociedade, grande parte da população não acredita e não se sente representada. É preciso ter homens públicos que façam a boa política, porque só se chega à Câmara de Vereadores e à Prefeitura e a qualquer cargo neste país se tiver a militância política. Agora, é preciso que conheçam o currículo dos candidatos, a sua proposta, o que já fez, e nós temos absoluta certeza que podemos fazer ainda mais e melhor com transparência. Bom, agora a gente vai à última rodada deste bloco de perguntas e respostas entre o candidato. Sobrou para perguntar, quem vai fazer a pergunta agora é o candidato Edinho Araújo. E quem responde é o candidato Carlos Arnaldo. Candidato Edinho, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato Carlos Arnaldo, quando prefeito, enfrentei a cidade com muitos depósitos de lixo por toda a cidade. E nós criamos os ecopontos, os pontos de apoio, que lamentavelmente agora percebemos que foram abandonados. Vejo lixões por toda parte da cidade. Eu pergunto a você, o que é que pretende fazer nesta área? Candidato Carlos Arnaldo, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Nós temos que fazer o que tem que ser feito, Edinho. Tratar a cidade com carinho, ter um secretariado eficiente. Tanto é que na nossa proposta de governo, nós não permitimos negociações políticas com partidos e com a Câmara de Vereadores. No nosso governo, nós não vamos indicar para o secretariado quem seja vereador, porque a função do vereador é fiscalizar o chefe do executivo, então não tem cabimento o vereador participar por 2 ou 3 anos da administração e depois voltar para a Câmara para fiscalizar o executivo. Nosso governo será extremamente participativo, ouvindo as entidades, ouvindo as pessoas, criando corresponsabilidade na gestão. Tudo que seja feito
seja feito obedecendo às normas técnicas, fazendo com que a cidade seja muito bem cuidada. No que diz respeito aos pontos de apoio, realmente está lamentável. A olhos vistos que não existe gestão para cuidar da cidade. E não é só dos pontos de apoio. A cidade está cheia de buraco, a saúde não funciona, as creches funcionam só até às 17 horas, quando o grande clamor das mães que trabalham até às 18 horas, é estender o horário das creches até às 19 horas, e assim em todos os serviços públicos. Especificamente nos pontos de apoio, nós vamos delimitar todos os pontos de apoio, cercá-los e também arborizar o entorno dos pontos de apoio, para que seja feita esse cuidado, colaborando com o meio ambiente de São José do Rio Preto, ampliando as áreas verdes. Então esse vai ser o nosso enfoque, cuidar da cidade. No nosso plano de governo existe uma equipe que será criada para cuidar das praças, da represa, enfim, cuidar com carinho, com eficiência de toda a nossa São José do Rio Preto. Candidato Edinho Araújo, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Quando prefeito, fizemos obras estruturantes, como acabar com a falta d'água das torneiras, no primeiro mandato, no segundo, tratar o esgoto, uma das maiores obras da história de São José do Rio Preto. E este aspecto do meio ambiente é fundamental. A cidade tem que ter um crescimento sustentável. A cidade São José do Rio Preto é capital, é cidade líder nesta região e referência nacional. Ela tem que ser bem cuidada. São José do Rio Preto hoje está muito magoada porque falta carinho para com as pessoas e para com a cidade, para com as suas ruas. Portanto, este é o nosso propósito. Como fizemos no passado também o entulho da construção civil, vamos continuar trabalhando para manter a cidade limpa e bonita. Candidato Carlos Arnaldo, 45 segundos para a tréplica. Focando também no meio ambiente, nós vamos instalar dentro do IPA aquela enorme área verde que nós temos, transformar num grande parque público para que as pessoas possam ir com as suas famílias, com os seus filhos, desfrutar do lazer, fazer esportes dentro do IPA, que é uma área da Prefeitura de São José do Rio Preto, e também iremos construir um grande parque verde na região norte da cidade, que hoje São José do Rio Preto, como todos sabem, tem um índice muito pequeno de área verde por habitante, em torno de 8 metros quadrados por habitante. Vamos elevar esse quociente para 20 metros quadrados por habitante. E além disso, vamos implantar a coleta seletiva em todos os bairros da cidade. Bom, obrigado, candidatos. Fim do segundo bloco. No próximo, candidato continua perguntando para candidato. CBN Diário, eleições 2016. Agora estamos de volta ao terceiro bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Rio Preto, eleições 2016. Parceria entre a Rádio CBN e o Jornal Diário da Região. Esse debate é transmitido pela FM 107.9, pelos sites cbnrp.com.br e diariodaregião.com.br, além do Facebook do Diário. Segue o confronto direto entre os candidatos. Será feito o sorteio do candidato que fará a pergunta, ele deve escolher quem vai responder. Um mesmo candidato não poderá ser escolhido duas vezes para responder as questões. Cada candidato terá 30 segundos para a pergunta, serão 2 minutos para a resposta, 45 segundos para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Se o candidato sorteado na última rodada não tiver sido escolhido para responder, uma pergunta será feita por um dos jornalistas. Então vamos ao sorteio, lembrando então que o candidato vai escolher quem deve responder a sua pergunta. Para a pergunta é o candidato Edinho Araújo. Quem o senhor escolhe para responder, candidato? Escolho o candidato Cauel. Bom, então o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato, a segurança pública é atribuição do Estado. O município deve contribuir de maneira efetiva para a proteção da população por meio de parcerias e de trabalho integrado entre as polícias militar e civil e a guarda municipal, para deter especialmente o avanço da criminalidade, da cooptação dos jovens para as drogas e o crime e prover maior sensação de segurança para todos. O que o senhor pensa disso? Candidato Cauel Lote, o senhor tem 2 minutos para a resposta.
Em primeiro lugar, é uma ótima pergunta que me dá a oportunidade de apresentar. Primeiro, o cenário atual. Rio Preto cresce de maneira desorganizada e com falta de planejamento, e o que traz também uma preocupação grave. Quem é pai aqui, eu sou pai, tenho 2 filhos pequenos e não está preocupado com a segurança das nossas famílias e dos nossos filhos. Então hoje nós temos no nosso plano de governo ações específicas com esse tema, que são, primeiro, fazer um estreitamento com relação às parcerias com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, inclusive com a Polícia Federal, para que a gente atue em todas as ramificações do crime, seja ele o crime local, seja ele o crime organizado, em todas as frentes. E uma das ações que nós atuaremos é que nós temos em São José do Rio Preto a Guarda Municipal, que hoje está assoberbada com uma série de atribuições e deixando, na minha opinião, de fazer a sua principal função, que é cuidar das famílias, das crianças, por conta de uma agenda extensa. E eu quero exemplificar aqui, por exemplo, com a atividade com relação ao trânsito e um foco muito exacerbado com relação à aplicação de multas. Então, no nosso governo, nós retiraremos essa atribuição da Guarda Municipal para que ela tenha condições, inclusive reforçaremos todo o corpo da Guarda para que ela faça o principal trabalho dela, que é cuidar das nossas famílias, principalmente nas regiões onde nós temos um aumento de criminalidade, fazer o policiamento preventivo e ostensivo em todas as periferias e regiões onde nós carecemos de segurança. E isso é uma obrigação. E está no nosso plano de governo como foco, cuidado das famílias e das pessoas. Candidato Edinho, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Eu reafirmo a necessidade que tem da integração das polícias, Guarda Municipal, Civil, Militar, e isso consta do nosso programa de governo para deter esse avanço da criminalidade, colocando câmeras nas escolas, para que haja esta permanente observação, para que possamos deter aqueles que são verdadeiras ofensas à nossa juventude, que representam um perigo, porque o jovem precisa de ter esta segurança para que ele possa crescer, se desenvolver e ser feliz. É nesse sentido que nós vamos intensificar esse trabalho, apesar de que a segurança pública é dever do Estado. Candidato, qual é o lote? O senhor tem 45 segundos para a tréplica. Junto com as ações de profissionalização da Guarda Municipal e integração com a Polícia Militar, nós faremos ações complementares e que contribuirão muito. Quando nós falamos de segurança, nós precisamos criar uma agenda positiva para os nossos jovens. Nós precisamos usar as pastas como pasta de educação, pasta de cultura, para que a gente tire os nossos jovens da ociosidade, que hoje saem das escolas e não tem o que fazer. Então nós teremos um trabalho integrado, gerando uma agenda de desenvolvimento, de várias ações conduzidas no esporte, com relação a promover a cultura e principalmente cursos técnicos e profissionalizantes, para que a gente, além de cuidar da segurança, nós possamos contribuir para que os nossos jovens tenham um futuro melhor. Bom, vamos agora à segunda rodada de perguntas e respostas. Quem pergunta agora é o candidato Cauel Lotti. Candidato, quem vai responder a pergunta? Edinho Araújo. Então, candidato Cauel, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato, o senhor foi ministro do governo da Dilma. O senhor, inclusive, fez várias apresentações, inclusive quando saiu ou foi exonerado do cargo de ministro, o senhor escreveu uma carta fazendo várias, parabenizando a presidente em exercício e várias considerações positivas do governo. O governo tem deixado para nós um legado caótico no nosso país de desemprego. Qual foi a sua participação efetiva, se sim ou se não, neste legado como membro da equipe de primeiro escalão? Candidato de Araújo, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu agradeço a pergunta do candidato Cauel, porque me dá a oportunidade de esclarecer e de enfrentar essa questão com toda tranquilidade. Recebi o convite do meu partido
no final de dezembro de 2014. O consenso era que houvesse um representante da bancada de 70 parlamentares do PMDB para ser ministro do governo, que era Dilma Temer. Fui escolhido. Eu não fujo à luta para servir o meu país. E durante os quase 10 meses que lá estive, procurei trabalhar e alcançamos grandes recordes de movimentação nos portos do Brasil. Portanto, eu sempre tive em mente aquilo que é fundamental e onde eu posso ser mais útil, seja na minha cidade, seja no meu estado e seja no meu país. Portanto, servi ao país, e esta área, a área de exportação, no ano de 2015, em que fui ministro, apresentou recorde extremamente positivo, além de ter destravado todos os processos que estavam no Tribunal de Contas da União. Fiz um trabalho reconhecido ao final por todos os empresários e por todos aqueles que trabalham nesta área. Portanto, não pedi para ser ministro. Fui convocado para servir o meu país. E também não pedi para ficar, não fiz nem um gesto. E hoje nós estamos aqui para discutir São José do Rio Preto. Discutir os próximos anos, porque esta eleição é uma eleição que você vai escolher um prefeito que tem mandato certo de 4 anos, mas as suas ações podem representar avanços consideráveis. E esta é uma oportunidade que todos têm de escolher, analisando o currículo e a proposta dos candidatos. Candidato, qual é o lote? O senhor tem 45 segundos para a réplica. Na nossa visão, o que nós precisamos é mudar o paradigma. Nós vivemos em um país que sofre e padece por escolhas erradas, nossas. É chegado o momento de nós avaliarmos não só as propostas, mas eu peço aqui que vocês avaliem com carinho todo o histórico de cada candidato. Por quê? Para que a gente avalie a árvore, nós temos que avaliar os frutos que ela tem dado. E realmente, quando a gente olha para trás, a gente vê o histórico, propostas e tudo que se tem feito. Então eu peço e que vocês considerem nossas propostas. Nossas propostas são de mudança, de novas opções e de renovação que a nossa Rio Preto tanto precisa para crescer, desenvolver e evoluir no cuidado das famílias de Rio Preto. Candidato Edinho, 45 segundos para a tréplica. Nós temos 15 metas na nossa proposta, porque 15 também é o nosso número. Procuramos sintetizar, cuidar das pessoas e da cidade, recuperar a cidade e a autoestima dos riopretenses, participação e transparência, cidade sustentável, cidade amiga do idoso, da criança e do adolescente, cidade protetora do meio ambiente e dos animais, cidade inovadora, com empregos qualificados, cidade da cultura e do esporte, cidade receptiva e acolhedora, cidade educadora, da infância até o ensino superior, serviços de saúde de qualidade, eficiência administrativa com padrão poupa-tempo, funcionalismo motivado, consolidar vocação de metrópole regional e planejamento urbanístico de médio e longo prazo. Bom, vamos agora à terceira rodada de perguntas e respostas entre os candidatos. E agora quem fará a pergunta é o candidato Carlos Arnaldo. Candidato, quem o senhor escolhe para responder? Escolho o candidato Orlando Bolsoni. Candidato Carlos Arnaldo, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Nós estamos discutindo nesta campanha, Orlando, a grande falta de recursos para investir na saúde, na educação, na geração de emprego e renda. Essa é uma grande demanda, buscar recursos, já que a economia, como está, tem diminuído a arrecadação de impostos da prefeitura. E nós, por outro lado, temos uma grande deficiência na área de abastecimento de água e esgoto, com a perda da água, que chega a 30%. Qual é a sua proposta para diminuir a perda da água em São José do Rio Preto? Candidato Bolsoni, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Primeiro, nosso plano de governo contempla a questão da redução das perdas. São perdas históricas em todo o país, mas de buscar números de países desenvolvidos. O Japão, por exemplo, aproxima-se de 0%.
outros países desenvolvidos, países da Europa, é tolerável 15%. Então a nossa preocupação primeira na questão do abastecimento de água não vai ser só proteger as 3 formas de abastecimento de água que temos, o superficial e 2 profundidades, a profundidade de perto de 200 metros quadrados e a profundidade de mais de 1.000 metros, de 200 metros de profundidade e mais de 1.000 metros também de profundidade. E as perdas, elas podem significar a redução de diversos poços profundos, da necessidade de produzir, de buscar novos poços profundos que exigem resfriamento e exigem um custo. Então, eu vou ampliar, assim como todas as ações dentro da prefeitura que possibilitem a economicidade, que é um dos conceitos da próprio conceito, um dos principais conceitos da gestão pública, eu vou buscar. Não só para a questão da água, mas também de otimizar todos os recursos, no sentido de dar resolutividade a todos os setores, e como você lembrou a questão da saúde, da própria saúde, buscando sempre elevar os padrões hoje da cidade em todas as áreas que são bons, mas esses padrões podem ser elevados, esses padrões devem ser buscados a partir de agora níveis internacionais. Então a questão das perdas vão ser enfrentadas prioritariamente do que a busca de novas formas de mananciais ou mesmo a perfuração de novos poços profundos. Candidato Carlos Arnaldo, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Na verdade, a perda d'água é uma deficiência deste governo e dos governos anteriores. Historicamente, é recorrente, 30% da água produzida, ela se perde em São José do Rio Preto. São estimados um prejuízo de recursos que vão para o ralo em torno de 30 milhões de reais por ano, porque a água é tratada, gasta-se energia, gasta-se recursos humanos, equipamentos, maquinários, e a água ela é tratada, ela é colocada na rede de distribuição e 30% se perde. Então o prejuízo é de 30 milhões de reais. Nós vamos contratar uma equipe técnica para realmente detectar em quais locais essa água está sendo perdida e vamos trocar todo o encanamento, toda a rede, porque esse recurso vai ser investido em saúde e em educação. Candidato Bolsonaro, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Importante a lembrança do tema, e importante também a informação de que as nossas perdas estão em torno de 30% a 32%, 25% de perda física e 7% da chamada perda comercial por inadimplência ou ligações clandestinas. A média nacional gira, como já disse antes, por volta de 37% a 38%. Portanto, eu concordo no conceito de que se deve priorizar a questão do combate às perdas e que isso vai possibilitar, inclusive, também buscar novos mananciais ou buscar também a necessidade de perfuração de novos poços profundos ou poços artesianos. Bom, vamos então agora à 4ª rodada de perguntas e respostas. Quem fará a pergunta agora é o candidato João Paulo Rilo. Rilo, quem será o candidato que vai responder? Eu vou perguntar para o Carlos Arnaldo. 30 segundos, João Paulo Rilo. Bom, Carlos Arnaldo, eu apresentei o projeto que constitui a região metropolitana na Assembleia. Em tempo quase que recorde, em 2 anos, tramitou pelas comissões e eu consegui aprová-lo por unanimidade. O governador que apoia o candidato Orlando Bolsonaro vetou, num flagrante desrespeito à nossa região. Eu gostaria que você falasse da importância da Constituição da região metropolitana e o que achou do veto do governador. O candidato Carlos Arnaldo tem 2 minutos para a resposta. A minha visão política é de que todos os homens públicos, prefeito, vereadores, deputados, governadores, senadores, têm que ter o espírito público de fazer o melhor para o seu país, para o seu estado e para a sua cidade. E nós precisamos deixar de lado essas vaidades pessoais, as intrigas políticas, e realmente o que é bom para a cidade tem que ser aprovado por todos. As obras que são deixadas pelos antecessores, elas têm que ser continuadas, e os serviços assim também. Especialmente no que diz respeito à criação da região metropolitana de São José do Rio Preto,
tem todo o meu apoio, é uma demanda super necessária, porque São José do Rio Preto é a sede do Oeste Paulista e no nosso entorno temos 20, 30 cidades que irão compor a região metropolitana para discutir a questão do meio ambiente, a questão do esgotamento sanitário, reciclagem de lixo, enfim, todas essas questões que têm que ter essa interface entre todos os municípios. Por exemplo, nós estamos falando agora há pouco sobre a necessidade do desassoreamento da represa. Para você faz o desassoreamento da represa, só que você tem que fazer obras a montante da represa, que envolve a Prefeitura de Cedral, a Prefeitura de Uchoa, que são os afluentes do Rio Preto. Você precisa fazer obras de microdrenagens, de macrodrenagens, e tem que haver um consórcio entre os municípios para que todos invistam recursos e participem desse gerenciamento. Então existem vários problemas, principalmente na área do meio ambiente, na área da saúde pública, na área do transporte público, que essa gestão compartilhada entre os municípios vizinhos é muito importante. Eleito prefeito, estaremos à frente da criação da região metropolitana de São José do Rio Preto e cumprimento o deputado pela iniciativa. Candidato João Paulo Rilo, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Bom, Carlos, eu tratei o projeto da região metropolitana como a principal bandeira do meu mandato, porque entendo que é uma medida que pensa Rio Preto para os próximos 20, 30 anos. Passa pela região metropolitana, por exemplo, o contorno ferroviário, o anel viário, uma política de mobilidade para poder garantir passe livre para todos os estudantes universitários, um plano regional de saneamento básico, que é muito importante, pelo que você falou, né, o cuidado com o meio ambiente. Não adianta a gente pensar só Rio Preto, é necessário pensar a região. E uma questão importante, a questão da saúde. Você reestruturar a saúde regionalmente, nós vamos desafogar o hospital de base, dar mais qualidade para a região e principalmente para o munícipe em Rio Preto na questão da saúde pública. Candidato Carlos Arnaldo, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Eu quero dizer, deputado, que independente da criação formal da região metropolitana de São José do Rio Preto, eleito prefeito, nós vamos convocar as forças vivas da cidade, os prefeitos de todo o entorno de São José do Rio Preto, para discutir todas essas questões. Porque se de direito não sair a região metropolitana, de fato, através da liderança do prefeito de São José do Rio Preto, nós podemos discutir essa questão. Eu tenho uma visão muito focada na descentralização administrativa, numa política de governança participativa, tanto é que no nosso plano de governo prevê a criação da subprefeitura na região norte. Não tem cabimento até hoje São José do Rio Preto não ter uma subprefeitura na região norte. Então nós vamos criar essa forma participativa de governar. Bom, e vamos agora à quinta rodada de perguntas e respostas desse bloco. Agora quem vai fazer a pergunta é o candidato Daniel Ianni. Candidato, a quem o senhor vai dirigir a pergunta? Acho que pro João Paulo Rilo, porque só tá faltando ele, né? Só ele mesmo, é isso mesmo. 30 segundos para a pergunta. Candidato, eu gostaria de trazer aqui no debate uma questão de enorme relevância para a cidade. E como militante político de esquerda, tenho dialogado e aprendido bastante com as bandeiras feministas. Gostaria de colocar em evidência uma delas referente à área da saúde da mulher. Quais medidas tomaria para impedir a violência obstétrica, que está diretamente relacionada com o lucro na área da saúde, submetendo muitas mulheres a procedimentos cirúrgicos invasivos e desnecessários? O candidato João Paulo Rilo tem 2 minutos para responder. Bom, Daniel, você aborda uma questão de extrema importância, que é a saúde da mulher. O que eu observo andando pela cidade, primeiro, o desespero das mulheres por ausência de especialistas, especialmente ginecologista, e o desespero das mulheres, que são elas que se responsabilizam, na maioria das vezes, pela saúde do filho, pelo cuidado do filho, a ausência de pediatra nas redes municipais. Então, o atendimento à mulher, ele tem que ser, de fato, ser construído junto com as mulheres, respeitado o Conselho Municipal de Educação, que passou a ser, de Saúde, que passou a ser desrespeitado, os conselhos de base, é onde você detecta, o usuário é o melhor olho, o melhor fiscal da saúde pública. E, Daniel, a gente não se iludir com obras.
As obras foram feitas, você tem hoje um complexo de atendimento para as mulheres que não funciona, o que é um flagrante desrespeito. Então eu repito naquela proposta inicial minha, um bom convênio, aproximação com as universidades, com as faculdades de medicina, são fundamentais para você garantir especialistas. E esse cuidado humano, Daniel, essa fiscalização, ela é feita pelo usuário. Hoje, a melhor forma de participação, de você dar eficiência para o serviço público, é você dar voz àquele que usa o serviço público. A saúde em Rio Preto, quando tinha um Conselho Municipal de Saúde funcionando, quando tinha os conselhos de base funcionando e sendo ouvidos, você tinha uma eficiência e um resultado muito melhor. Então a minha proposta é essa, é possível você melhorar a saúde em Rio Preto, uma das cidades que tem mais médico por habitante, uma cidade que tem 3 faculdades de medicina, um hospital público estadual, né, com alta tecnologia, um dos mais equipados do Brasil, que não consegue dar retorno. E a valorização do profissional. O enfrentamento com o profissional de saúde é a pior forma de você conseguir resultados. O diálogo e a valorização do profissional é o que garante resultado na ponta de bom atendimento. Candidato Daniel Ianni, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Então, candidato João Paulo, nós acreditamos que para resolver o problema, né, da questão da violência obstétrica, é instituir na saúde pública políticas para o parto humanizado, com regulamentação e total autonomia de atuação de doulas e enfermeiras obstetras e obstetrizes. Não somente nos hospitais ou unidades de saúde, mas também no local onde a gestante estiver. Isso protegeria a mulher e não a submeteria à violência do lucro obstétrico de médicos mercenários, onde apenas o lucro é visado e não a saúde da mãe e da criança. Candidato João Paulo, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Você tem toda a razão na indústria, a gente está na indústria do parto hoje. É você estimular o parto humanizado, especialmente para aquelas mulheres que têm condição, que no diagnóstico do pré-natal é apontada a possibilidade de um parto humanizado tranquilo. Nós temos que ter o esforço, sim, Daniel, para criar essa possibilidade. É óbvio, nós vamos vender ilusões, porque a rede pública ela foi sendo montada e desestruturada para uma coisa que seria natural, que é muito mais saudável. Todos nós sabemos que o parto humanizado, a mulher tem uma recuperação muito mais fácil e a criança ela tem um desenvolvimento muito mais saudável. No entanto, é uma política pública que tem que ser recuperada. Você tem toda a razão em colocar isso como prioridade, tem que ser um tema a ser discutido e desenvolvido na nossa cidade. Bom, última rodada de perguntas e respostas neste bloco. Quem vai perguntar é o candidato Orlando Bolsoni. Pergunta será dirigida ao candidato Daniel Ianni. Candidato Bolsoni, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Primeiro, aproveitando o conceito que você traz com relação à busca, ao retorno ao socialismo, nós vivemos hoje uma grande crise de emprego. E existe uma política, uma política de geração de empregos na cidade, que é estruturada, é sistêmica, e atende desde o microempresário, mesmo do garoto que está na faculdade que quer iniciar o seu trabalho, até o grande empresário. Qual que é a política que o PCO propõe para a geração de empregos? O candidato Daniel Ianni tem 2 minutos para a resposta. Então, candidato, nós pensamos na questão da geração de empregos olhando para o trabalhador, em primeiro lugar. Nós defendemos o nosso programa nacional que seja diminuída a carga horária do trabalhador para 35 horas. Diminuindo a carga horária semanal do trabalhador para 35 horas, sobrarão mais postos de trabalho. E essa é a lógica. Trabalhar menos para trabalharmos todos, sem prejuízo de salário. Então nós acreditamos que uma forma de gerar emprego é diminuindo a carga horária do trabalhador. Obviamente vão sobrar muitos mais postos de trabalho, onde outros trabalhadores poderão simplesmente começar a trabalhar. Olhar para a geração de emprego visando apenas tirar tributos, por exemplo, dos empresários, fazendo políticas tributárias as quais o empregador vai lucrar e não vai aumentar o salário do trabalhador, não é uma política benéfica para os trabalhadores. Então nós, do Partido da Causa Operária, vamos olhar para a geração de emprego pensando no trabalhador e não no lucro do empresário, como é de costume. Então, o socialismo pensa nisso. O capitalismo não pensa nisso, o capitalismo pensa no lucro. Nós pensamos nos trabalhadores e na forma para que eles sejam beneficiados, porque ele é a ponta mais fraca do processo. Diminuindo a carga horária para 35 horas de trabalho,
ele terá mais tempo para lazer, cultura e esporte. E não aumentar a carga horária, por exemplo, dele para 12 horas, como está sendo proposto pelo governo golpista. Então nós acreditamos que a diminuição da carga horária do trabalhador gera emprego. E isso ninguém vai fazer enquanto o sistema for capitalista. Se ele for socialista, isso vai ser totalmente aplicado e os trabalhadores só têm a ganhar, a geração de emprego vai aumentar em contrapartida. Então a nossa proposta não é absurda e nem ilógica. É uma coisa que vai ferir diretamente, vamos dizer que os lucros do trabalhador, porque dando isenção de impostos, fazendo políticas para o empresário, ele vai continuar explorando seus trabalhadores e não vai dividir o lucro com os trabalhadores. Então nós temos essa ideia. Candidato Orlando Bolsoni, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Acho importante que seja analisado a questão também do desenvolvimento local, integrado, sustentável, ou seja, o desenvolvimento a partir das cidades. E nesse novo desafio, porque passa o país, é a partir das cidades que vai ocorrer a busca do desenvolvimento. Rio Preto tem um sistema integrado de desenvolvimento industrial sustentável, que possibilita desde o garoto, o prodígio lá da faculdade, da escola técnica, criar uma startup, depois tem a questão de 2 incubadoras de empresas de base tecnológica e tradicional, tem micro e pequenas empresas e um centro empresarial que pode acolher essa ascensão daquele pequeno empresário como é histórico na vida de São José do Rio Preto. Candidato Daniel Ianni, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Candidato, é uma coisa importante nós considerarmos também que no modelo do nosso plano de governo, do Partido da Causa Operária, nós não concordamos com nenhum tipo de opressão da máquina pública ou estatal aos trabalhadores. Por exemplo, se ele quiser trabalhar, ser um ambulante, se ele quiser trabalhar, ele tem que ter total liberdade de trabalhar e ganhar o seu ganha-pão. Então nós, do Partido da Causa Operária, entendemos que o trabalhador, se ele quiser trabalhar, ele tem que trabalhar sem regulamentação do Estado. Enquanto a isso, nós não concordamos que sejam retirados mercadoria de ambulantes, que a administração pública municipal, principalmente a municipal, ela impede com que as pessoas trabalhem, tanto pirueiros, quanto transportistas, quanto ambulantes. Então nós fortaleceremos os trabalhadores nesse ponto. Bom, fim do terceiro bloco. No próximo, os candidatos farão suas considerações finais. CBN Diário, eleições 2016. CBN Grandes Lagos. Hoje é dia de Chevrolet 0 km na Javep. Preços e condições que cabem no seu bolso e na sua garagem. Confira! Onix 2017 pelo preço de 2016 e com parcelas a partir de 399. Prisma 1.4 com câmbio automático grátis e taxa zero. Novo Cobalt a partir de 48.990 com taxa zero. Hoje é dia de Chevrolet 0 km na Javep. Não vamos perder negócio. Corra pra cá. Faça revisões em seu veículo regularmente. Cuide da sua empresa. Comprar bem é o caminho certo para vender melhor. Negociação constante com os fornecedores é fundamental. Fique atento para as mudanças de tabela. Aproveite as ofertas. Cuide da sua empresa. Um oferecimento Medida Certa. O plano de saúde para micro e pequenas empresas a partir de 3 vidas. Saúde para empresários, funcionários e dependentes. Saiba mais em austaclinicas.com.br. Hoje o mercado cobra qualificação de seus colaboradores. E uma pós-graduação coloca você à frente no mercado de trabalho. Conheça nossos cursos de pós-graduação. Venha para Unopar Rio Preto. Vestibular Unopar. Inscreva-se já. www.riopretomerece.com. Você vai se surpreender com a Ford, o melhor da tecnologia, sem abrir mão da economia. Ford KSE 1.0 2017, a partir de R$ 39.990 à vista. Entrada mais 48 parcelas de R$ 396. Isso mesmo, 48 parcelas de apenas R$ 396. Ford New Fiesta Hatch 1.6 2017 completo por apenas R$ 48.990 à vista, com taxa zero em 24 vezes e IPVA grátis. Vá até um distribuidor Ford e aproveite. Pedestre usa
Use sua faixa. Está construindo ou reformando? A Agrometal é a única loja da cidade que tem tudo o que você precisa em elétrica, hidráulica e ferramentas. Venha conhecer a nova Agrometal. Agora também com uma grande linha de tintas e utilidades domésticas. Tudo isso com estacionamento fácil bem no centro da cidade. Agrometal, Avenida Badibacite, 4800. Fone 2139-5000. Também aberto aos sábados até às 17 horas. Venha fazer um test drive no melhor carro do ano de 2016. Jeep Renegade Sport Mecânico, motor 1.8, 78.390, com 50% de entrada e taxa de 0,99% em 24 meses. Preste atenção, apenas 0,99. Isso mesmo, e ainda aceitamos ser usado como parte do pagamento. Troca com troco, cartas de crédito, planos especiais para produtores rurais e para PCD. Avenida Badibacite 5000. Ligue agora, 3211-4610. Todos os nossos endereços e telefones em gruposinal.com.br. Oferta válida até 30 de setembro ou enquanto durar nosso estoque. Pedestre, use sua faixa. CBN Grandes Lagos. CBN Eleições 2016. Chegamos ao quarto e último bloco do primeiro debate das eleições de 2016 em Rio Preto, parceria entre a Rádio CBN e o Jornal Diário da Região. Agora chegou a hora das considerações finais. Cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos para se despedir. A ordem foi definida em sorteio realizado no dia 9 de setembro na Rádio CBN. O primeiro a fazer suas considerações finais é o candidato João Paulo Rilo, do PD. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Bom, agradecer mais uma vez a iniciativa da Rádio CBN, do Jornal Diário da Região, pela oportunidade de colocar frente a frente os candidatos. O momento do debate talvez seja um momento alto do processo eleitoral, em que o jogo de marketing, os instrumentos que a campanha eletrônica oferece na televisão, eles não estão presentes no debate. Está aqui a sinceridade, o preparo de cada um, e isso é muito importante. Agradecer aqui os ouvintes da Rádio CBN, os internautas que acompanham pela televisão, pela internet. Bom, dizer que nossa campanha, que está focada desde o início, um programa de governo de futuro para a cidade, que tem como prioridade zelar pelo cuidado com as pessoas. E uma coisa importante, desde o início nós observamos, né, uma campanha dissimulada do ponto de vista de ataque entre candidatos, que nós não vamos entrar nesse jogo, vamos manter uma campanha focada na proposta e no diálogo sincero com o eleitor. Vocês podem perceber que tem uma disputa pelo passado, né, candidaturas que ficam disputando o passado. Já andaram muito tempo juntos, governaram juntos e disputam especialmente os erros e as falhas do passado. Acredito que é hora de pensar no presente e projetar o futuro. Por isso que considero a nossa campanha, né, e a nossa candidatura a mais preparada para dialogar com o futuro de Rio Preto e com essa nova forma de fazer política, envolvendo as pessoas e dando transparência à coisa pública. Obrigado, candidato. Agora, candidato Carlos Arnaldo, do PDT, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Agradecer a oportunidade, dizer do orgulho e da alegria de estar aqui nesta manhã, conversando com você que está nos assistindo, cumprimentar o Diário da Região e a CBN por mais um debate que é engrandecedor, onde os candidatos podem colocar as suas propostas, as suas ideias e com bastante transparência dizer por que quer ser o prefeito de Rio Preto. Da minha parte, eu reafirmo o meu compromisso em fazer uma gestão transparente. Todos os atos do Poder Executivo, como compras, licitações, empenhos, serão de imediato colocados na internet para que você que está nos acompanhando possa saber como o recurso público está sendo gasto. Fazer um governo em que os meus auxiliares, secretários e assessores serão colocados
nos seus respectivos cargos pela meritocracia. Não faremos acordos políticos, vereador não será secretário no nosso governo e vamos governar determinando que metade dos secretários sejam oriundos dos servidores da prefeitura. Temos um compromisso muito forte também com a eficiência da gestão dos recursos públicos, investindo na saúde para diminuir as filas, contratando os mais médicos especialistas para colocar nas unidades básicas, possibilitando que as unidades básicas funcionem até às 19 horas e não até às 5 da tarde, como é hoje. Enfim, nosso governo será para melhorar a vida das pessoas, fazer com que você consiga viver numa cidade mais próspera e seja muito mais feliz aqui em Rio Preto. Obrigado, candidato. Agora o candidato Cauel Lote, do PSDC. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os ouvintes da CBN, todos os internautas que estão nos acompanhando, que também são leitores do Diário, Fernando, que preside aqui, todos os jornalistas que fizeram as perguntas aos demais candidatos, e quero dizer da importância que nós vivemos nesse momento. Nós teremos uma decisão que impactará a vida de todos nós para os próximos 4 anos. E eu insisto que nós temos basicamente 2 opções. Ou manter aqueles que já estão no poder e de alguma forma vão dar continuidade nas mesmas práticas, e nós sabemos da necessidade de renovação, de mudança, de transformação da nossa Rio Preto, ou eu peço para vocês que acreditem no novo, numa nova opção de fato, na renovação com qualidade, com dignidade, com competência, onde a gente extirpe de fato toda a lisura e questões de corrupção, de partidos envolvidos em escândalos, e a gente inicia uma administração diferente, focada em vocês, que são os principais protagonistas de uma eleição, que é o povo, são os trabalhadores, são as famílias, são os empresários que vão contribuir gerando emprego e renda, e a melhoria da qualidade e um futuro melhor para as nossas famílias e para os nossos filhos. O meu muito obrigado, peço o seu apoio da sua família e de toda a sociedade civil para que eu possa promover as mudanças necessárias que a nossa cidade tanto precisa. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Agora o candidato Daniel Iane, do PCO. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o espaço cedido pela Rádio CBN, pelo Jornal Diário da Região, cumprimentar os trabalhadores que estão por trás das câmaras, que estão fazendo tudo acontecer aqui neste momento, que são os trabalhadores que fazem acontecer. Nós somos apenas aqueles que participam do processo. Gostaria de deixar bastante claro aqui, para que o povo não se engane, que nós precisamos entender que o modelo real, representativo da democracia real, não se faz sem participação de fato popular. Quem deve governar a nossa cidade é a população, através dos conselhos populares. Nós devemos, mais uma vez, denunciar o modelo representativo de poder econômico. A nossa proposta do Partido da Causa Operária é, em primeiro lugar, extirpar todos os interesses econômicos dentro da administração pública, seja através do fim dos monopólios, seja através desses contratos escusos e que não são transparentes com empresas privadas, ao qual o orçamento público fica totalmente voltado. Então nós queremos um governo do povo, não um governo para o povo, nós queremos o governo no povo, o povo no governo, aliás. Então nós queremos a democracia real e chamamos também novamente a classe trabalhadora e o povo a se unir com o PCO nesta causa, para que possamos colocar dentro de Rio Preto o modelo representativo de democracia real, lutar contra o golpe de Estado em curso no país, que ainda os trabalhadores continuam pagando por toda a crise gerada pela burguesia. Obrigado, candidato. Agora, candidato Edinho Araújo, do PMDB. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Quero mais uma vez agradecer a CBN, o Diário da Região, cumprimentar aqui você, Fabrício, o Milton, a Maria Helena, o Vinícius, todos aqueles que estão no trabalho aqui para transmitir este debate. Eu quero dizer que eu tenho como candidato a vice-prefeito o doutor Eleusis Paiva, que é professor da Faculdade de Medicina, um médico renomado, que tem uma grande atuação nesta área, não só em Rio Preto, mas no Estado de São Paulo e no país. E eu quero reiterar que São José do Rio Preto precisa de um governo que tenha uma transparência de gestão, que tenhamos a tolerância zero à corrupção.
a prefeitura, o prefeito tem que estar em constante contato com os empreendedores, com os empresários, para gerar emprego. Esse é o grande desafio da nossa cidade. Uma educação de qualidade. Aqui eu quero aproveitar para cumprimentar o professor Diego, lá da Escola Darcy Ribeiro, no Santo Antônio, pelo seu excelente trabalho que vem realizando e que nós vamos discutir a possibilidade de implantar esse método em todas as escolas de São José do Rio Preto. Quero dizer que nós fizemos, quando o prefeito, orçamento participativo. Eu quero dizer que foi aqui em São José do Rio Preto que nós instalamos a primeira Secretaria da Mulher. E é com esse espírito de colocar um serviço que seja de eficiência, é isso que a população espera. Um padrão poupa-tempo, valorizando os servidores e atendendo a população de forma geral. Obrigado, candidato. Agora o candidato Orlando Bolsoni, do PSB. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Um agradecimento muito especial ao Diário, que historicamente participa das eleições e também orienta, através da sua crítica construtiva, a construção do desenvolvimento de São José do Rio Preto, nas pessoas de seus jornalistas, do Vinícius, do Milton, da Maria Helena. Saudar o Fabrício, assim, saudar também a CBN e os internautas que nos assistiram e os ouvintes da CBN. Hoje nós vivemos um dia onde se pôde, mais uma vez, fazer uma avaliação das propostas, mas também é importante que se faça uma análise da competência, se faça uma análise do passado de cada candidato e de como ele sempre procedeu, como ele sempre atuou, quem sempre esteve junto da cidade, quem dedicou a vida à cidade. Eu me coloco com respeito aos outros colegas, mas como essa pessoa que escolhi São José do Rio Preto como o ponto mais importante da minha vida. São José do Rio Preto todos os meus estudos, todos os meus trabalhos, todos os grandes projetos que eu realizei, e se for a toda a cidade, em todos os pontos, há um trabalho que realizei. Então eu venho aqui com muita humildade, mas com muita determinação, pedir que as pessoas examinem esse passado, que eu quero ajudar Rio Preto a construir o seu futuro. Muito obrigado. Um forte abraço a todos e obrigado pela presença nesse debate. CBN Diário, eleições 2016. CBN Grandes Lagos.